E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e nesta videoaula vamos falar sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Bora lá? O que é uma mistura? Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias, podendo ser de dois tipos, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos começar pelas misturas homogêneas. As misturas homogêneas ou soluções são aquelas formadas por duas ou mais substâncias e que apresentam apenas uma única fase, ou seja, mesmo sendo formada por várias substâncias, ao final só conseguimos observar uma única substância, uma vez que as outras estão dissolvidas e, portanto, não são visíveis. Nas misturas homogêneas, a substância que dissolve as outras é chamada de solvente, enquanto que as substâncias que são dissolvidas são chamadas de soluto. Alguns exemplos de misturas homogêneas ou soluções são a mistura formada por água, sal e açúcar, onde só é possível observar a água, ou seja, uma fase. Nesse exemplo, a água é o solvente e tanto o açúcar como o sal são os solutos. O ar atmosférico é uma mistura formada por vários tipos de gases, como o oxigênio, o nitrogênio, entre outros, mas não é possível observar mais de uma fase. E a massa do bolo branca, que é formada por várias substâncias ou ingredientes diferentes, como leite, ovos, trigo, entre outros, mas que ao final não é possível observar todos os ingredientes, mas sim uma única coisa, ou seja, uma única fase. Vamos seguir então para as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais substâncias e que apresentam duas ou mais fases, ou seja, após misturar as substâncias, conseguimos observar pelo menos duas substâncias separadas, ou seja, pelo menos duas fases. Como exemplos de misturas heterogêneas, temos a mistura de água e óleo. Como essas substâncias são immiscíveis, ou seja, uma não dissolve a outra, é possível observar duas fases, uma com água e a outra com óleo. O granito é outro bom exemplo de uma mistura heterogênea. O granito é uma rocha formada por três tipos de minerais: o quartzo, a mica e o feldspato, sendo que é possível observar todos os ingredientes, ou seja, mais de uma fase. Em branco é o quartzo, em preto a mica e no alaranjado o feldspato. A água com pedras de gelo é mais um exemplo, pois mesmo sendo formado pelo mesmo tipo de substância, a água, ela se encontra em dois estados físicos diferentes, um sólido e outro líquido. Assim, observamos duas fases. A mistura de grãos de feijão é outro exemplo, uma vez que temos grãos diferentes de feijão, e assim conseguimos diferenciar os ingredientes, ou seja, é possível ver duas fases, a do feijão mais claro e a do feijão mais escuro. O bolo formigueiro também entra como exemplo de uma mistura heterogênea, pois é possível diferenciar alguns ingredientes, uma vez que vemos a massa branca do bolo, que é uma fase, e as gotas de chocolate, que é a outra fase. E, finalmente, o ar atmosférico poluído, uma vez que conseguimos observar a camada de ar limpo e também conseguimos observar a camada de poluição. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Se ficou, veja novamente essa videoaula, beleza? Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.